ZYJ 232, 930 kHz, amplitude modulada. A sua Rádio Cultura de Curitiba. 12:01. Buenas Mundo, eu sou a Vanessa Panambi e você está sintonizando agora no programa Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, bom dia! Hoje é dia 12 de fevereiro e estamos aqui sintonizados na Pura Vida Acontecendo, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que está ouvindo aí pela Rádio 930M, pelo YouTube ou pelo Instagram. Quem não estiver ainda nos seguindo pelas redes sociais, pode seguir @radiocultura.art. E eu sou a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa, aqui apresentando todas as quartas ao meio-dia o nosso oráculo semanal. Então, para você que já me conhece, aproveita para indicar também o nosso oráculo semanal para alguém que vai se beneficiar das orientações que a gente compartilha aqui todas as semanas, da Pura Vida Acontecendo, porque sempre tem algum insight, sempre tem alguma orientação, sempre tem alguma coisa, todas as quartas aqui ao meio-dia, que ainda vai reprisando e você pode assistir gravado no YouTube e também no Instagram Vanessa Panambi e radiocultura.art. E ali você vai trazendo seus insights, refletindo conforme as experiências da semana vão acontecendo. E aí, meu povo, que essa semana a gente fez um planejamento de vida, a gente tem uma agenda, as coisas estão na pura vida acontecendo, mas, porém, contudo, todavia, parece que a gente não vai poder fazer tudo aquilo que a gente imaginava, porque é uma semana de imprevistos. Vamos colocar tudo na conta da lua cheia? Não, não vamos. Vamos entender um pouquinho mais que essa energia de lua cheia, esse assunto de que a lua rege as marés, então também movimenta as nossas águas internas, ele é verdadeiro, porém superficial. Então é interessante a gente observar os estados emocionais que se repetem como padrões e em todo ciclo, em todo o processo de culminância das situações, onde as coisas já tendem a uma imprevisibilidade e a um processo mais caótico, a gente lida internamente com os mesmos assuntos, com os mesmos desafios. Então essa energia de lua cheia, de Sol quadrando Urano e Mercúrio, reforça esse ponto de, sim, pura vida acontecendo, uma série de imprevistos, coisas que que não estavam no nosso script, intervindo, criando muitas vezes um prejuízo, um atraso, um desgaste emocional. Mas é aí nesse momento que, apesar de não ser calmo e tranquilo para reflexões profundas, são nesses momentos que a gente consegue compreender através da experiência na conta de quem ou do que a gente está colocando as nossas frustrações, porque são tantos imprevistos mostrando que a gente tem uma necessidade de tomar algumas atitudes um pouco mais rápidas, um pouco mais ágeis. E é interessante nessas horas a gente perceber que por mais descrentes ou controladores que sejamos, ou por mais espiritualizados e buscando fazer as coisas de uma forma calma e conectada, a gente está vivendo lições que falam mais sobre a prática do que sobre as nossas crenças e conceitos e como a gente acha que as coisas deveriam ser.
Então, na prática, essa lição de casa, ela está colocando algo aqui que a gente sempre reforça, que é esse ponto do inevitável. Então, o inevitável, ele vem na prática de um jeito sempre diferente do que na teoria. Isso é algo universal, ou seja, é uma regra que a gente, por mais que tenha muitas formas de lidar, e escolhamos caminhos para lidar com o inevitável, formas com que ele se apresente, o inevitável, ele é o inevitável. Nada pode mudar essa única constante que é a impermanência na nossa vida. Como a gente tem aí uma memória limitada, e conforme a pura vida vai acontecendo, a gente passa a dar destaques a alguns assuntos provavelmente mais conectados com a matéria, com as nossas urgências, com os boletos a pagar, com as coisas a resolver, a gente esquece que a gente já passou muitas vezes os mesmos desafios ou desafios parecidos, e da mesma forma que a gente precisa ser lembrado através de uma nova experiência, a gente também pode aproveitar essas experiências para romper com ciclos repetitivos. Então, sempre tem um jeito diferente da vida acontecer daquilo que a gente está acostumado a ver. E é isso que a gente precisa ficar atento. Não é um processo racional, muitas vezes ele é intuitivo, é aquela coisa de você farejar, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Ou então, peraí, que eu tô prestando atenção que isso aqui, se eu fizer desse jeito, inicialmente pode não parecer tão interessante, mas vai dar boa depois. Então é aquilo que vai fazendo um sentido antes da gente trazer para aquela ideia racional, lógica. Por isso a gente teme tanto o caos, porque tem uma certa ordem natural das coisas. A gente pode colocar como divina, como cósmica, como universal, mas se a gente trazer esse conceito de ordem natural das coisas, a gente também vai perceber que isso está numa dimensão muito além do que a nossa capacidade tridimensional, a nossa capacidade linear, racional, está habituada a alcançar. E no fundo, a gente sabe que a gente não tem para onde fugir quando o assunto é aquilo que a gente ignora, são as nossas limitações, é aquilo que a gente ainda não sabe sobre a gente mesmo. Então, por isso tem tantas oscilações no nosso campo emocional quando as coisas se intensificam, porque de uma forma ou de outra, aqueles padrões que a gente estava tentando se desvencilhar quando estava na zona de conforto, eles generosamente vão pular na sua frente e se manifestar como aquelas situações que você fala, da onde veio isso? Como é que está acontecendo? E agora? São as encruzilhadas da vida, né? Então, no fundo, se a gente sabe que a gente não tem para onde fugir, e que a vida sempre vai estar chamando na recepção para que a gente se apresente, é muito interessante a gente também aproveitar esses momentos e parar de tentar entender e de decodificar as coisas. Ah, mas será que isso é ruim? Mas será que se eu for por aqui vai ser um erro? Ou então, será que isso é bom? Será que eu vou ser aprovado, aprovada, respeitado, respeitada se eu fizer isso ou aquilo? O que é o melhor dessas opções? Bom, nesses dias de intensidade, tudo que a gente pode fazer para voltar para o nosso centro, seja por alguns minutos, horas, dias ou tempos, é entender que essas coisas, muitas vezes, elas não, na maioria das vezes, elas não têm uma resposta. E a gente fica ali aprendendo um pouquinho mais sobre o mistério, sobre aquilo que precisa de tempo para amadurecer, para ser compreendido. E entender que tem coisas que a gente só aprende fazendo, que a gente só aprende vivendo, para o bem e para o mal, para além da dualidade.
A importância da experiência nesses tempos é extremamente importante, relevante. E por falar em viver esses imprevistos que trazem uma relevância, um aprendizado, algo que nos conecta com experiências que já passamos ou então nos prepara para aprofundar e melhorar aquilo que a gente já faz, já é. Essa lua cheia temática da semana, ela acontece em Leão. Falamos dela já no oráculo passado, fazendo uma breve introdução, porque se a lua cheia está no signo de Leão, isso significa que o Sol está em Aquário, e essa oposição do Sol com a Lua é que faz com que essa fase se apresente cheia. Então, a diferença dessa lua cheia em Leão que inicia hoje são os aspectos que acontecem simultaneamente a partir de hoje, quarta-feira, meio da nossa semana de pura vida acontecendo. Esse oráculo a gente vai abranger aqui de 10 a 16 de fevereiro, mas é importante a gente entender todos esses assuntos como atemporais. E nesses dias de absorvendo essas experiências na prática, trazer essa frequência de que se é para lidar com o imprevisto, se é para lidar com o caos, se é para lidar com mudança, a gente pode fazer isso deixando uma assinatura energética com originalidade, com autenticidade. Eu entendo que talvez hoje a sua vontade de assinar energeticamente seja de fugir, de dar com o pé na porta, de sair correndo, de não lidar com uma série de situações, de desligar o celular e esquecer de tudo. Mas lembre-se que, por mais tragicômico que seja, onde você estiver, todas essas coisas também estarão. Então, mesmo que você fuja para outro planeta, essas coisas todas que estão dentro de você, estão dentro de mim, estão dentro de nós, para serem resolvidas, elas acompanham e a gente leva isso junto para onde a gente vai. É por isso que, por mais que a gente mude de trabalho, de casa, de relacionamento, de cidade, de vida, se a gente não cuida daquilo que a gente traz com a gente leva também o caos para onde a gente vai. A gente leva aquilo que a gente quis fugir a vida inteira para onde a gente vai. Então, sim, a boa notícia é que a gente pode fazer isso agora. Sempre há tempo para cuidar daquilo que a gente traz, e a ótima notícia, ideia e sugestão desse céu do momento é que a gente pode soltar algumas coisinhas bem pesadinhas lá do passado. Soltar o controle, ficar em paz com o imprevisível. Ah, mas eu não sei o que vai acontecer. Pois então, como vai ser a sua atitude, a sua presença a partir do não saber o que vai acontecer? Então, a imprevisibilidade, por mais que seja um fator que nos traga os riscos da falta de controle, nem sempre está atrelada a uma falta de disciplina e organização. Então, por mais que você tenha tudo em vista, tudo organizado, tudo de alguma forma premeditado, antecipado, isso também é um fator que vai alterar as circunstâncias e vai precisar de ajustes. Agora, o único lugar onde a gente pode exercitar esse controle, essa autonomia e essa assertividade é com os nossos próprios pensamentos. Mas isso requer treino, assim como o treino muscular, assim como aprender algo novo. A forma como a gente conduz os nossos pensamentos requer que a gente tenha informações também de como fazer isso. Se é através da respiração, se é fazendo algo que você gosta. E é então aí que eu entro com essa ideia
de pensar sobre o momento, o ser, de praticar realmente o estado delicinha de ser, mesmo que seja no intervalo do caos. Agora eu não posso não lidar com essas informações, porque elas estão vindo me demandando atitude. Como é que eu vou relaxar? Talvez você não possa relaxar ao longo do dia, mas você possa criar pequenos intervalos de 5 minutos fracionados que vão fazer toda a diferença, tanto na sua saúde mental quanto no entorno, para que você possa lidar e dialogar e negociar e ajustar com as pessoas envolvidas, com os ambientes por onde se passa. Então, mesmo que seja nesses intervalos, assim como esse próprio oráculo semanal de hoje foi ancorado no intervalo de estado delicinha de ser, mas em meio a muitas mudanças. Então, essa frequência transmitida aqui é uma frequência de quem também está traduzindo o céu do momento, passando por muitos ajustes, por muitas mudanças. É aquela semana de volta às aulas dos filhos, de ajustes no trabalho, de prazos para entregar e para cumprir, aquela loucura, mas sempre tem aquele intervalo inegociável, que é simples, que é um estado de presença que recarrega tudo. Então, de certa forma, esse paradoxo do tempo que passa voando, ele também recarrega um pouco quando nos mostra como a gente precisa criar um abastecimento energético e emocional para lidar com o mundo concreto. Então não é fuga, o estado delicinha de ser, essa forma como eu trago a expressão do relaxamento e conexão consigo profunda, não é um estado de fuga, você não larga as suas responsabilidades para criar intervalos. Você traz consciência para as suas responsabilidades para que os intervalos existam. Mas, se você vai preenchendo o seu tempo naquilo que te preenche, sempre que for possível, isso passa a fazer parte da ordem natural das coisas. E para muita gente tá aquela sensação, não é de hoje, já vamos colocar aqui como um tema abrangente do início de 2025, para muita gente tá aquela sensação de pausa forçada, desde quando a gente está falando desse Marte retrógrado em Caranguejo, o planeta responsável pelas iniciativas, pela ação. Retrógrado faz o seu movimento quase que de pausa forçada. É como se a gente apertasse o botão de pause e ele esteja numa tendência de dar um stop, e a gente começa a criar várias situações também para tentar mobilizar situações que na verdade só estão amadurecendo, maturando, para daí então poder andar para frente. E isso tudo que parece hoje estagnado, parado, vai também sendo alimentado muitas vezes de uma alta expectativa e pequenos movimentos para mudança, mas nada de fato às vezes está acontecendo. É aquela coisa, né, de nossa, tem muita coisa acontecendo, mas eu não sei explicar o quê. Ou então foi tanta coisa nesses dias, tantas informações, tantas tentativas de movimento, tanta vontade de organizar, e reunião para cá, e conversa para lá, mas de fato o que mudou? Nada. Mas calma, porque no campo sutil tem uma série de coisas que já estão de fato acontecendo e que a gente precisa criar terreno fértil, ou seja, acalmar os ânimos, se restabelecer, cumprir nossas funções básicas, organizar um pouquinho desse caos interno para poder gerenciar as mudanças e novidades que vêm. Porque a hora que elas vierem, a tendência é que elas venham de uma vez. Então esse Marte retrógrado em Caranguejo não é novidade, mas nesses dias ele fica ainda mais presente nessa pura vida acontecendo, porque apesar da gente sentir que tem uma certa intensidade,
também tem esse paradoxo de mês não tem nada acontecendo. Então vamos fazer um rápido intervalo, refletindo sobre isso e já voltamos. Respira, toma uma água e a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Você está ouvindo Rádio Cultura 930 AM. Comida com carinho de vó é aqui no restaurante Flora Cozinha Familiar. Amintas de Barros, 10,50. Fone 3082-6969. Siga as redes, @Flora Cozinha Familiar. De segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Gostoso igual colo de vó. O verão no Paraná é tudo de bom. No nosso litoral, ainda melhor. Mas a diversão fica completa mesmo quando a segurança é garantida. Fique atento às dicas da Copel. Soltar pipa só longe dos fios elétricos. Em casa, verifique sempre se a fiação está em bom estado. E se precisar de reparos, chame um profissional habilitado. Assim, você evita acidentes e curte o melhor do verão no nosso Paraná. Copel, pura energia. Todo músico já foi criança. E a sanfona, Saraiva? A sanfona é interessante, viu, Bárbara? Eu tenho a mesma sanfoninha que meu pai me deu, eu tinha 10 anos, estou com ela até hoje. Porque ele me flagrava quando o Luiz Gonzaga tocava, né? Eu ficava imitando no campo lá, assim com os dedos, né? Uma sanfona, entendeu? Como se estivesse acompanhando o Luiz Gonzaga, né? Aí passou um cara lá, o Zé Faria, um sanfoneiro de pé de serra, e fez um negócio com o papai. E foi interessante esse negócio, né? Meu pai trocou pela sanfona, né? Uma safra de jabuticaba, nós tínhamos o sítio lá, né? E mais umas sacas de castanha, né? Castanha de caju. Olha só, Saraiva. E acho que entrou até um jumento, que a gente chamava ele de formigão. Um negão, né? Aí pronto, fiquei com ela até hoje, né? E ela é uma companheira, sabe? Assim, em muitos momentos. Todo músico já foi criança. 12h23. Estamos de volta com a Pura Vida acontecendo, retomando o nosso assunto aqui deste oráculo semanal, falando sobre esse movimento de muita intensidade, mas ao mesmo tempo uma sensação de que aquilo que a gente gostaria que já estivesse desenrolado ainda está estagnado. Então nessa semana a gente vai trazer uma atenção principal para o nosso campo emocional, entendendo que temos aí também essa conexão com Saturno em Peixes, que faz aspecto com este Marte retrógrado. Ok, então traduzindo do astrologuês, é importante a gente entender que aquilo que não está sendo resolvido agora pode estar entrelaçado com algumas coisinhas cristalizadas do nosso passado. Então, primeiramente, de forma consciente, podemos pensar, não tenho nada mal resolvido no passado. Nenhuma pendência, nada que eu tenha trazido uma mágoa ou algo que possa estar me fazendo me sentir mal que eu não resolvi lá atrás. Mas a nível subconsciente, no sutil, existem entrelaçamentos invisíveis. E muitas vezes aquilo que a gente não quis lidar lá no passado, ou aquilo que nos foi traumatizante e a gente acabou indo para o modo sobrevivência para avançar e seguir em frente. Então tem N situações que podem estar acobertando também essa sensação de estagnação, de que aquilo que a gente precisa que se desenrole não vá para frente. E o que uma coisa tem a ver com a outra, nesse nosso lugar limitado e racional, muitas vezes não tem conexão. Mas quando a gente vai trabalhando isso terapeuticamente e até espiritualmente, a gente pode perceber que sim, existem interferências
que precisam ser olhadas, reconhecidas, para então serem trabalhadas e liberadas. A gente não consegue, dentro de uma casa suja, lidar com aquilo que a gente não encontra, que aquilo que a gente não vê, que está fechado dentro de um quarto. Então, fazendo aqui uma breve metáfora, uma simples analogia para a gente entender que internamente o nosso emocional é da mesma forma. Se a gente fecha as portas daqueles lugares mais escuros que incomodam, que estão sujos, a sujeira não desaparece, ela só fica sendo não vista. E aí aquilo que era uma coisa pequena, quando deixa de ser trabalhado e fica ali acumulando, naturalmente vai começar a impactar aqueles lugares que estão limpos. Então, um assunto pequeno que foi uma coisa que, nossa, passou batido, você jamais imaginaria que faria um estrago, não foi tratado, não foi trabalhado, não foi olhado, não foi honrado, e de alguma forma aquilo ali pode até fazer com que a gente fique muitas vezes duros, egoístas, orgulhosos, de achar que o problema não é a gente, não está na gente. Estão nas coisas, nas pessoas, no mundo, no caos de fora. Então, se a gente cuidar daquilo que nos pertence e liberar realmente essas histórias, é muito interessante a gente observar que às vezes aquela mágoa que cristalizou, aquele episódio que você não se perdoou, aquele medo de viver algo ruim de novo, que não se concretizou, aquela culpa, aquele arrependimento, ou uma tristezinha por alguma experiência não ter sido como foi, ou ter sido como foi, agora tudo isso é como se estivesse num grande caldeirão e acontece muito rápido e borbulha para a gente amadurecer e soltar definitivamente esses pesos do nosso coração. Isso parece tão distante, muitas vezes sendo dito quando a gente ainda não sabe o que é, mas vive aí com uma atenção nesses dias. Observa nesses dias, conversa com você, cria esse hábito. Se você não está em processo terapêutico, novamente considere esse investimento em você. Porque aí, na sexta-feira, Mercúrio também vai entrar em Peixes e a gente começa a intensificar esse processo que eu particularmente, como uma pisciana, adoro essa coisa de esquentar os tambores para lidar com o mundo subjetivo, com as nossas águas internas, dessas informações que chegam por sonho, das sincronicidades, das coisas mais malucas que acontecem nessa temporada. E pela espiritualidade, pelo invisível, pelo não planejado, que são também assuntos e características predominantes nessa qualidade de Peixes, é que essa temporada também de Mercúrio em Peixes vai atuando para ajudar, de certa forma, a dissolver e diluir os nossos processos, principalmente as ilusões que a gente carrega sobre certas coisas, para que a gente possa alimentar os nossos verdadeiros sonhos. Para isso, a gente precisa cuidar para não se vitimizar. Para isso, a gente precisa estar fazendo a nossa parte. De uma forma ou de outra, desacelerar é um bom começo. É uma forma da gente se autorregular. E existe essa demanda ansiosa de pensar, não, mas se eu parar, as coisas desandam. Se eu deixar de fazer desse jeito, a minha equipe inteira perde. Se eu parar de falar assim, ninguém vai me respeitar. Então, muitas vezes isso parte de crenças cristalizadas, de uma autodefesa, falando, é claro, de uma forma coletiva para trazer exemplos de reflexão. Cada um sabe aí como cuidar das suas próprias falas e presenças e modos de agir. Então, quando a gente começa a se perguntar, nem sei por onde eu começo, nesse momento, crie esse espaço de desaceleramento para que você possa
criar pelo menos esse vínculo consigo de autorregulação e entender coisas bem preciosas nesses dias bem loucos. E esses insights dos dias mais atribulados, o simbólico das coisas, porque certas coisas acontecem com certas situações em determinados lugares, isso vai amplificando a nossa consciência, ou seja, como uma estação de rádio também, vai fazendo com que esse sinal daquilo que a gente alcança de entendimento chegue a novos lugares e haja também um retorno. Então é muito interessante perceber que, de uma forma ou de outra, esse desacelerar, ele já nos faz sair de muitas pautas automáticas de informações que a gente está atrelado, cuidando da vida alheia, de informações que a gente está preocupado, mas que não vão trazer mais energia para aquilo que é o foco principal, de conhecimentos que a gente está ali às vezes se debatendo para adquirir e não está conseguindo absorver por estar cansado e cansada, de situações que a gente se compromete a fazer mesmo sabendo que não vai trazer um encaixe, principalmente contabilizando as imprevisibilidades desses dias. Então, o começar dos nossos dias e o finalizar, eles precisam ser sagrados independente do tipo de rotina que a gente tenha, da forma como a gente estabeleça os nossos parâmetros de cotidiano. E muitas vezes essa sensação de estagnação, ela também vai se diluindo quando a gente consegue perceber essas particularidades subjetivas do dia a dia. Então é aquele café que você toma com uma atenção, sentindo o sabor, prestando atenção no momento, com a cabeça conectada no que está acontecendo. Então pode observar que hoje em dia, e principalmente nos dias mais caóticos, o mais difícil é fazer o mais simples. Porque tudo que é mais simples a gente está tentando atropelar para fazer aquilo que se julga mais importante. Então a gente não consegue reconhecer mais essa pura vida acontecendo em forma de bálsamo, porque a gente passa correndo em cima de uma situação, porque a preocupação está naquilo que vai acontecer depois, porque está já no outro dia. Então você passa por uma série de situações, de pessoas, de energias que de alguma forma estão ali se desenhando, se encontrando para te trazer um acalento, para te trazer um afeto, uma mensagem, uma calma, um bálsamo. E simplesmente pela correria ou por estar dormindo, por se sentir aprisionado a um passado que já passou, como diz o nome, essas coisas podem passar despercebidas. Então, é uma forma também de equalizar as dinâmicas. Se a intensidade do externo ela aumenta para que a gente possa equalizar e lidar com o tempo como ele está se manifestando, com tantas interferências, nós precisamos ir pro básico e pro simples. É um reforço de todos os oráculos, porque é uma dinâmica atemporal, mas que também, paradoxalmente, está intrínseca naquilo que a gente está vivendo nesses dias, principalmente nesse começo de 2025. E o reforço de falar sobre coisas práticas, coisas objetivas, é justamente porque elas são as primeiras que a gente passa por cima. Então, a forma como a gente se alimenta, a forma como a gente trata as pessoas com as quais a gente convive, a forma como lidamos com a gente mesmo, o tempo que a gente reserva pra gente. Ah, mas você não faz ideia de como é a minha vida. E é bom que a gente faça ideia, então, de como é a vida, como é a história das pessoas que convivem com a gente, das pessoas que moram perto da gente, das pessoas que trabalham com a gente, para que a gente também entenda que cada um vive uma experiência,
vive uma intensidade, vive um desafio que somente cabe a si nomear, julgar e colocar o peso que se tem. Então, se ocupar do simples, se ocupar de desemaranhar essas tramas emocionais, de cuidar do básico, de tentar todos os dias melhorar a forma como se começa e como se finaliza o dia, são essenciais para esses períodos. Porque de uma forma ou de outra, a gente vai precisar encarar o básico. Diante de toda essa intensidade, a gente sabe que quando algo é intensificado, ele vai chegar a um ápice, a um limite, para que então transborde, para que então encerre, para que então comece outro ciclo. E a gente precisa também aprender a respeitar quando as coisas não estão do jeito como a gente gostaria, entendendo que não tem, muitas vezes, não tem nada de errado com as coisas se desorganizarem dessa forma para se reorganizar. E nesse cenário da semana, o despertar de um novo ciclo vem com uma carta maravilhosa, que inclusive fez parte de uma leitura muito especial que eu fiz nesses dias da leitura oracular individual, e que me chama bastante atenção porque, no meio disso tudo, falando sobre a necessidade de trazer um bálsamo em meio ao caos, a gente tem a carta da Aurora. E aqui eu estou mostrando essa carta da Aurora do baralho da cura vibracional prática, e ela parece realmente com um aviso de mudança de frequência que acontece na nossa cabeça, na nossa consciência, na forma como a gente administra as coisas. Então esse início, esse despertar de uma nova frequência, onde as coisas vão ganhando contornos mais claros. Como é que a gente sabe que as situações estão despertando, estão começando a mudar? Esse novo fluxo energético, ele se abre muitas vezes ali longe, no horizonte, aquela coisa que a gente espreme os olhos assim para ver e fala, peraí, mas eu tô vendo alguma coisa diferente aqui. Mas, de forma prática, começa a se apresentar com novas oportunidades, com novas direções. Opa, é aquilo que vem para bagunçar de certa forma. Eu não estava esperando por esse caminho se abrir por aqui, que coisa é essa? E agora vem uma outra direção para isso. E essas novas oportunidades e novas direções, elas culminam no caos e na intensidade. Por quê? Porque pedem que a gente decida rápido. Então, aquele assunto parado, é bom você descansar, porque a hora que ele vier para ser resolvido, ele vai dar sinais vitais rápido também, vai pedir uma decisão, vai pedir que você esteja pronto, pronta, de pé, firme e forte, para responder e encaminhar aquilo avante. Por isso que é muito interessante a gente observar agora, nesses dias, esses sinais da carta da Aurora, entendendo que sim, esse movimento de 10 a 16 de fevereiro também é um prenúncio de harmonização de uma série de questões que primeiro se intensificam e quando elas chegam ao seu ápice, naturalmente elas vão deixar todas as coisas na mesa, vai iluminar todas aquelas questões que antes não estavam sendo vistas, trazer situações que até então estavam ocultas. E nesse período de aurora, a gente vai percebendo que tudo que transforma o sofrimento desses processos mais intensos, tudo que transforma a intensidade dos desafios que acompanham, na verdade, estão intrinsecamente ligados com o estado compassivo que a gente traz para lidar com a gente mesmo, de conseguir se acalmar e falar, tá tudo certo, a gente lida com isso aqui, vamos lá. Uma automotivação inicial, mas depois você vê que vai para uma ordem natural. Vamos fazer mais um breve intervalo para falar desse oráculo semanal, então. Respira, toma uma água.
água. E a gente já volta com mais Pura Vida acontecendo. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Cultura é tudo aquilo que luta contra a barbárie. Meio-dia e 41. Então, seguimos falando da nossa carta da Aurora. E aqui novamente mostrando ela aqui no Instagram e no YouTube. E a gente faz a leitura agora para compreender essa dinâmica, que aqui é a nossa posição de cenário dentro do nosso oráculo semanal. Então, a carta diz o seguinte: com a Aurora, você pode anunciar a harmonia oculta da luz-amor que se intensifica. A Aurora é o alvorecer da compaixão e da luz que transforma todo o sofrimento. Você agora pode abrir mão do positivo e do negativo e olhar para tudo com percepção pura. As suas próprias memórias celulares de conflito e sofrimento podem ser apagadas se você meditar sobre essa carta e sentir o alvorecer da luz-amor dentro de si. O sol nascente da consciência amorosa dissipa todas as ilusões, mentiras e confusões. Você não pode agarrar com as mãos a luz-amor, mas pode recebê-la com a alvorada e anunciar a sua pureza. Que você tenha coragem de anunciar essa luz-amor por meio da sua própria percepção desse infinito esplendor de cura. Anuncie a chegada da compaixão. Sinta a aurora como um alvorecer rosado no maior dos corações. A aurora diz: desperte para o elixir do amor dentro de você e sinta o êxtase de amar, sendo amado ou não. Perceba que o alvorecer nasce da escuridão e sua luz, a princípio, é frágil e fugídia. Seja gentil consigo mesmo. E a afirmação que essa carta traz ao final é a seguinte: estou dando início a uma vida repleta de cuidado e compaixão. Então esse é o nosso cenário. Imagina realmente que essa energia rosa, dourada, vai abrangendo os lugares por onde você passa e apaziguando esse caos, porque aquilo que a gente consegue compreender através dessa perspectiva de amor, ela tem muita força. E quando a gente fala do amor como bálsamo, do amar cura, de todos esses processos serem regenerativos, a gente também está falando sobre isso, ser visto e vir se apresentar no meio do caos. Não vem uma bolha cor-de-rosa, bonitinho, fácil, tranquilinho, até porque toda essa intensidade de harmonizar aquilo que estava oculto dessa luz-amor, oculto da gente mesmo, vem assim, com um susto, com uma mudança, com alguma coisa abrupta, porque deixa essa força, essa marca para curar cicatrizes antigas, para trazer uma outra intensidade, uma outra frequência para aquilo que a gente vai fazer. E aí, muito interessante a gente observar que na carta onde a gente tem a posição da mochila, que é aquilo que a gente traz consigo dos últimos dias e de que alguma forma está nos pesando, que precisa ser descarregado para que a gente siga em frente, a posição da mochila do nosso oráculo semanal traz a carta do cavaleiro no baralho cigano. Então, essa ideia realmente de entender que esses processos, eles têm a ver com padrões enraizados, com uma pressa às vezes sem propósito, com uma carga de urgências, uma forma de atender essas demandas, e muitas vezes isso tem a ver com uma ideia de que a gente precise
colocar isso diante de uma autoridade, responder a uma mentalidade cristalizada, de uma resolução de um relacionamento do passado que deixou marcas e cicatrizes e que faz com que a gente acelere o que já está acelerado, que a gente corra muitas vezes sem direção, repetindo padrões. Então lembra que a gente está num cenário de soltar a necessidade de dar pressa e de soltar o passado. Então, se tem alguma figura que represente isso, se tem alguma relação que represente isso no passado, isso não tem a ver com a pessoa, não tem a ver com a situação que se desenrolou, não tem a ver com o quanto você fugiu até aqui de repetir tudo isso, mas o que você não olhou dentro de você mesmo. Essa necessidade de pressa, ela substitui então um poder de confiar no tempo certo das coisas. E agora chegou o momento de alinhar essa conversa, né? De entender que é importante não se precipitar, se liberar da sobrecarga, de problemas alheios, de não trazer realmente situações dos outros e filtrar melhor, porque nem tudo precisa ser resolvido nos próximos dias. E que aí a gente toma essa consciência, então, do que eu preciso soltar, que eu já no passado passei por essa situação e eu estou reproduzindo, ou estou com medo de reproduzir, e entendo que tem aí essas figuras, né? Elas podem ser uma figura emblemática nos sonhos, elas podem se apresentar como situações do passado, como situações de autoridade, como pessoas do trabalho, entender aonde é que essa projeção, de certa forma, está sendo feita através dessa ideia aí de um masculino, de como as ações deveriam estar sendo tomadas. Porque quando a gente vai olhar para aquilo que abre caminhos, tem algo muito importante nessa carta de abre caminhos, que é a carta do urso, que eu acho que reforça muito bem o nosso cenário. A carta do urso no baralho cigano e nesta posição, dentro deste contexto, para o nosso oráculo semanal coletivo, vai falar sobre o quanto a gente cresce e engrandece os territórios dos quais a gente faz parte ou passa, quando a gente está focado no nosso poder pessoal com estratégia e colocando força. Então, para muitos isso vai salientar questões profissionais, vai trazer alguns insights sobre questões afetivas, mas não importa a área onde você precise abrir caminhos. Eu lembrei agora até de uma animação, de um desenho chamado Irmão Urso. Tem muitos aprendizados nas animações dos desenhos infantis. Então, o Irmão Urso, ele traz sobre a medicina do urso dentro do xamanismo. Então, a gente entender também a simbologia do urso, dele trazer essa força do amor diante dos obstáculos. E aí, a gente entende que isso só é possível quando a gente disciplina e domina a nossa própria energia. A postura amorosa, ela muitas vezes requer atitudes firmes. A postura amorosa, ela vai requerer uma presença grandona, que a gente marque realmente o nosso território. Então, a inteligência emocional, o discernimento para sustentar escolhas, também acontecem através dessa frequência do amor. Quando a gente vai falar sobre imaginação ativa, sobre projeções de pensamento, meditações, forma como a gente vai usando todas as nossas ferramentas energéticas para criar realidades, para administrar emoções, quando a gente traz e convoca essa imagem do urso, isso traz a forma subjetiva também de como é que a gente enfrenta, lida ou vivencia essa experiência de estar presente no próprio território. E muitas vezes isso invoca um certo medo, uma vontade de fugir. E isso está muito relacionado, então, a esse
requerer firmeza, inteligência emocional e discernimento para sustentar escolhas. Muitas vezes a gente tem que ficar de pé diante dessas situações, se firmando para poder sustentá-las, porque sustentar a escolha é escolher todos os dias, de novo, com base na própria força e confiança. Mais uma vez, é treino. Não é simplesmente você cristalizar uma coisa que não pode mais mudar ou ser alterada, mas é você sustentar, inclusive quando você precisa mudar de ideia e escolher novamente. Então veja que coisas que acontecem em poucos dias e podem fortalecer o que você não fortaleceria ou não fortaleceu num tempo de um ano. Então é interessante a gente perceber que esses testes de resiliência, de paciência, de resistência, que vem sim com o imprevisto, que vem sim com o perrengue, que vem sim com o desafio, com a provação, seja lá como você quiser chamar aquilo de difícil que esteja acontecendo, essa coisarada toda, ela é só para saber o seguinte: você está valorizando quem você é mesmo ou qualquer coisa faz você recuar? Você está valorizando o território do qual você faz parte ou é dono? Ou você só está esperando um desafio para dizer que é um sinal para não ir em frente? Talvez isso não seja para mim. Então, olhar o tamanho que a gente tem, a grandeza que a gente tem, sem precisar colocar o orgulho, sem precisar se colocar num falso poder, sem precisar usar de autoritarismo para afirmar isso, já é por si só um desafio. E essa frequência do urso, ela traz isso mais como um teste para a gente abrir caminhos para os próximos dias e entender se o imprevisto ele está sendo contornado com essa presença de estratégia, de força, ou se você ainda não está valorizando o território que você recém conquistou, e qualquer situação pode levar a isso ou fazer com que você recue. Então, seja por pressa ou não, o que abre caminhos é a gente ficar firme e confiante no nosso poder pessoal. Poder pessoal muitas vezes não é aquilo que o outro enxerga como poder na gente, mas é aquilo que nos fortalece para lidar com as adversidades. Nada está tão travado por mais pedras que hajam no caminho. Então, quando a gente vai abrir caminhos com essa perspectiva do céu do momento, com esse despertar da aurora como cenário de fundo, com essa tensão, com essa energia que muitas vezes quer se sobrepor e pesar e intensificar a racionalidade, e a gente tem o urso como abre caminhos, o que a gente traz como nova bagagem ou como novos recursos energéticos para os dias que seguem, é ter um pouco mais de clareza, é colocar um pouco mais de firmeza, é criar novas estratégias para agir com um pouquinho mais de maturidade emocional diante das circunstâncias, porque os caminhos se abrem para quem sustenta caminhar por eles e através deles. Então, quando você se vê nos próximos dias com muita pressa, traga para a memória essa presença também do urso. Entenda que a forma como essa energia abre caminhos e se sustenta, ela é, assim como o cenário, extremamente compassiva. Isso não quer dizer que a doçura e a presença seja frágil, seja extremamente vulnerável, porque ela por si só tem uma frequência tão alta e tão regeneradora que faz com que a gente olhe tudo isso de um outro lugar, de um lugar muito mais harmônico. Então, deixo aqui este recado, que os caminhos se abram para quem sustenta o caminhar. Agradeço muito a presença de vocês aqui agora, nesta quarta-feira, para quem vai assistir depois.
para quem chega mais tarde, para quem nunca vai chegar. E eu volto semana que vem, na quarta-feira ao meio-dia, com mais pura vida acontecendo. Graças e até logo! Fechando os trabalhos da Pura Vida Acontecendo, eu sou Vanessa Panambi e agradeço muito a sua presença. Nos encontramos todas as quartas, ao meio-dia, aqui na Rádio Cultura de Curitiba. Besitos e até a próxima!